Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Network Real. Nós estamos no 5º episódio, iniciando uma programação que antecede o nosso encontro presencial. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa, uma profissional de excelência que vem construindo uma carreira muito sólida e ela une uma visão estratégica, técnica e mais, uma visão muito humanizada de se fazer gestão. E eu quero com muita honra convidar aqui ao nosso podcast Janice Zanardo. Bom dia, Vitória. Bom dia, toda a rede Networking Real e todas as pessoas que estão assistindo. Eu espero aqui a gente ter um bate-papo leve, contando ao longo desses 25 anos de carreira, coisas que eu errei e as que eu acertei, né? Eu gosto de falar o que eu errei para que quem é mais jovem não precise passar por isso, né? Estamos por aqui. E eu ouvindo isso, na verdade, eu falo que vendo o seu currículo, eu acho que você errou muito pouco, porque você falou, parece... Mas assim, só de ver o quanto você estudou, né, o quanto você se dedicou e construiu essa carreira, é uma inspiração para todas nós, inclusive para mim. Embora eu seja uma empreendedora, mas eu penso que eu tenho muito que extrair dessa parte do corporativo. Eu estive lá também, mas não construí uma jornada tão longa dentro, né? Então, eu acho que eu vou aprender muito com você hoje, principalmente sobre gestão, liderança, né? Eu acho que você é uma grande líder. E eu quero aproveitar, né, o ensejo, já que está aqui na minha fala, para falar um pouquinho do seu currículo, para que o pessoal te conheça um pouco mais. Então, a Janice, ela é engenheira química, engenheira de segurança do trabalho, especialista em gestão ambiental, relações trabalhistas, gente, ó. Então, ela entende aí a parte de lei um pouquinho também. Ela também é especialista em psicologia positiva e ciência do bem-estar. Além disso, ela é certificada em... Vou deixar você falar, porque ficou mais bonito contigo. Felicidade do trabalho, né? Mas é Chief Happiness Officer. Ah, lindo, gente. Também especialista em segurança psicológica. Ela é palestrante e hoje mentora de muitas mulheres, inclusive. Por isso que ela está aqui na nossa comunidade. E ela é uma referência nacional quando falamos sobre cultura organizacional e saúde mental no trabalho. Então, Janice, que currículo de peso, hein? É muito, muito extenso, lindo, né? Eu acho que, assim, uma característica... Eu gosto de estudar. E realmente, daí com o tempo, experiência, as coisas vão se acumulando, né? É natural. Eu sei que o seu currículo é gigante, mas a gente sabe que, além dessa formação, o bastidor conta muito, né? E eu tenho, assim, uma pergunta já para iniciar, posso? Pode, porque eu acho com certeza. que a gente aprende muito com os bastidores das pessoas. Eu acho que isso, inclusive, nos faz realmente entender qual caminho a gente deve seguir. Então, hoje eu tô aqui para aprender com você. E a primeira pergunta, falando de bastidor, né, do início da sua carreira até agora, quais foram os principais aprendizados que moldaram a profissional que você é hoje, assim, ao longo desses 25 anos de carreira? Bom, eu acho que saber o que quer foi fundamental para eu... E, assim, a gente recebe nãos, se arriscar, acho que para mim foi importante. Saber o que quer e se arriscar para chegar naquilo que quer. Então, como eu te falei, eu sou engenheira química. Então, quando eu fiz a faculdade, estava lá pela metade e a gente começou a fazer aquelas visitas técnicas nas indústrias químicas e tal. Começou a me bater um certo desespero, que eu falei, meu Deus do céu, não sei se é isso que eu quero. Mas eu fiz dentro, mais ou menos no mesmo época, eu fiz, faz muito tempo, tá? Todo mundo que ouvir aqui vai achar, mas é que eu tenho 25 anos de carreira, né? Então, realmente é bastante tempo. Eu fiz quem é engenheiro químico sabe que tem o CONEEC, que é o Congresso Nacional dos Estudantes de Engenharia Química, lá em Natal. E eu me inscrevi no curso de ISO 14001, gente. Era a versão de 1994. E eu me deu um estalo e falei, é isso que eu quero. Esse é o caminho. Na época, a engenharia ambiental não era nem reconhecida pelo MEC. Então, era muito comum que os engenheiros químicos realmente trabalhassem com o meio ambiente. Então, naquele momento, eu decidi que eu ia trabalhar com o meio ambiente. Eu brinco que é mais sorte que juízo, porque eu fui muito com essa vontade de trabalhar com o meio ambiente. Na época que chegou a fazer a inscrição dos estágios, eu coloquei na minha cabeça que eu só ia me inscrever naqueles estágios que eram relacionados a meio ambiente. E eu consegui. Então, eu entrei numa vaga na área de
saúde, segurança e meio ambiente da Ródia, mas a vaga era para um estágio de meio ambiente. E aí que começou. Mas assim, se eu fosse pensar hoje, né, com o leque enorme que tem a engenharia química, eu foquei que eu queria aquilo. Porque, né, aquela coisa da juventude, de você eu ser muito sonhadora e querer fazer alguma coisa mais do que simplesmente ter um emprego. E eu achava que realmente meio ambiente ia fazer a diferença que eu queria para o Pro mundo. mundo. Então eu foquei demais. E nessas deu certo. Pode ser que não desse, mas deu certo. E eu comecei com o meio ambiente. Então, assim, em todas as outras fases da minha vida, as decisões foram arriscadas, vamos dizer assim, mas focadas naquilo que eu queria fazer. Então, elas foram indo, né? Então, hoje, né, quando eu cheguei aqui, que eu falei assim, tô com frio, mesmo 15 anos de Curitiba não me fez ficar resistente ao frio. Eu, então, fiz estágio na área de meio ambiente, depois eu entrei como analista de meio ambiente na Bosch, e lá é que o meu gestor falou, olha, se você quiser crescer na carreira, você vai ter que estudar sobre segurança do trabalho, que nas grandes empresas as áreas são unidas, conjuntas. E eu comecei a fazer, então, a engenharia de segurança do trabalho lá em 2002, na Oswaldo Cruz, há muito tempo. Acho que nem tem mais a engenharia de segurança. Não sei dizer, mas assim, era muita referência na época, né? Excelente. O coordenador do curso era o Vendrame, que é bastante referência na área. A parte de higiene ocupacional era dentro da Fundacentro. Essa semana eu fui discutir com uma pessoa lá do meu time que estava falando sobre estresse térmico e tal. Eu falei, você bebeu na fonte. Falei assim, eu sou da era que era uma árvore. Não era esse equipamentozinho pequenininho, compacto, né? Então, aí começou, né, a questão de meio ambiente com segurança e depois, né, mais tarde veio a saúde mais prática, mas a saúde ocupacional esteve sempre junto porque eu tive a chance, logo nessa minha primeira oportunidade de emprego, fazer uma certificação integrada de saúde, segurança e qualidade. Então, ISO 14001, OSAS 18001, ISO TS 16949. Assim, eu tive muita chance de aprender algo novo para a época, muito jovem, né? Sim, então, e essas certificações, as empresas que têm isso são referências, são referências, e como eu comecei numa metalúrgica que é referência, e eu fiquei 13 anos dentro da Bosch, quando a montadora, né, dentro do mundo corporativo, ela tem muito poder. E quando ela define, né, quais são os padrões que você precisa ter para fornecer, a cadeia começa a ser uma cadeia do bem, né? Que daí as grandes empresas vão atrás para atender esses requisitos de cliente, e as normas ISO eram requisitos de cliente, as listas proibitivas para você melhorar em relação à vida das pessoas e a questão do resíduo, né? Então, lá naquela época que começou a proibição dos CFCs, de cromo, tetracloro. Então, assim, eu participei de todos esses projetos de eliminação graças a essa... o agradecimento, né, às montadoras e tal, que gerou todo esse movimento. E se você conversar hoje, né, quem tá hoje não passou por isso, não ainda é 100% eliminado, mas as coisas já melhoraram tanto, porque teve quem iniciou essa bola de neve do bem, né? Sim, então, e se perpetua até hoje. Mas, e daí voltando nas questões de sucesso, é se jogar, né? Então, era uma pessoa nova para certificar 14.001 planta que nunca tinha passado por isso, a primeira Bosch da América Latina, mas fui lá, fiz, corri atrás, daí eu fui... certificou. Certificamos, daí a gente foi transferida. Fui sozinha para Curitiba, sem conhecer ninguém, e lá fui. Quando, depois de 13 anos, eu decidi sair de uma empresa que, geralmente, quem conhece sabe que as carreiras são muito longevas, mas naquele momento eu não me encaixava num perfil de liderança para aquela cultura. Acho que não é um negócio, aquela cultura
Eu mudei para Mondelēze, daí fiquei mais 10 anos, daí sendo líder e faz 1 ano e pouquinho, eu dei mais um passo agora como gerente executiva corporativa de uma indústria brasileira que também tem 7 unidades de negócio, então são decisões que você tem que ter coragem de encarar. de encarar, né? De sair de um lugar que você já estava estabelecida, reconhecida, e quando você muda de empresa, praticamente você começa de novo. Você tem todo o seu conhecimento técnico, tem. Mas o mundo corporativo, ele vive de relações. Você tem que começar a construir tudo de novo para que o seu conhecimento técnico possa ser aplicado da melhor maneira. Nossa, perfeito. Você fechou a sua fala com chave de ouro, porque é algo que eu acredito muito. Né? Porque por mais que você tenha um conhecimento técnico, tudo são relações. Tudo que você queira implantar, tudo que você queira fazer. E eu tinha uma pergunta anterior a essa, mas como você fechou com muito chave de ouro, eu tive que falar aqui e fazer esse comentário, porque é sensacional. E trazer essa verdade para o mundo, né? Porque às vezes as pessoas não querem falar sobre isso. Parece uma conversa difícil, mas não é. É Mas uma não é conversa real, leve né? e é o real, é o necessário que as pessoas precisam aprender. E é o Sim, mundo, né? É o é o mundo mundo. corporativo, não tem jeito. E eu tenho uma segunda pergunta, até para falar um pouco mais dessa relevância de você ter passado por grandes corporações internacionais e nacionais. Mas antes dela, eu vou fazer uma pergunta mais técnica, pensando no nosso dia a dia, porque ainda o Brasil ele é constituído de empresas médias e de pequeno porte. Embora tenhamos grandes, né, multinacionais e empresas de grande porte brasileiras, a gente sabe que hoje o empresariado ele é formado basicamente por médios e pequenos dentro do Brasil. E aí, o que você pensa, porque você até falou do cromo, né? Do cromo, a gente sabe que tem o cromo nas suas O formas cromo hexa, né? hexavalente e o trivalente. Pensando no cromo hexavalente, pensando na estrutura de organizações, pensando no cromoduro, né? É o famoso. O que você acha de algumas empresas ainda preservarem esse tipo de processo? Eu sei que essa é uma pergunta mais complicada, mas é porque eu sei que ainda existe muito isso, e o cromo, eu fiz, né, uma pesquisa justamente para tratamento de efluentes que sejam contaminados com o cromo hexavalente, e o cromo é um metal potencialmente tóxico que já vem Sim, aí no meu muitos portfólio há um anos. tempo, Então, quando você falou dele, eu falei, eu vou ter que fazer essa pergunta. Isso é 100% ao vivo, tá, gente? Isso não, Não estava na não lista. tava no script, Mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Bom, Vitória, o que eu acho que, como eu falei para você dessa rede do bem, as grandes empresas, elas têm esse papel de começar a você fazer com que cada mês mais você exija do seu fornecedor, que exige do seu fornecedor, porque as mudanças devem ser assim. Eu sei que a realidade de muitas empresas não é essa, mas a gente, tanto como empresário, quanto como consumidor, a gente deveria usar o nosso poder, porque o consumidor tem muito mais poder do que a gente imagina, para saber aquilo que você consome e poder exigir através do mercado, lei de oferta e procura, consumo, para que realmente os empresários possam mudar. Porque faz muitos anos, mas eu lembro que não foi fácil, mas é possível. Sim. Então, assim, essa questão do é possível, a gente precisa desvincular. Porque eu escolhi saúde, segurança e meio ambiente e aí continua fazendo parte da minha escolha, porque eu quero um mundo melhor para as pessoas. Excelente. Eu quero um mundo melhor para meus filhos, eu quero os filhos melhores para o mundo, enfim, mas eu quero fazer a diferença. Então, a gente tem que ser incansável, inclusive como consumidor, para a gente tentar fazer essas coisas diferentes. Você deve imaginar, eu realmente, minha experiência é muito maior em grandes empresas, mas Sim. eu já auditei empresas menores, né? Fornecedores, terceiristas, receptores de resíduos, enfim, a vida inteira. E a gente precisa dessa força para ir movendo o menor. Porque Conscientizando. uma galvanoplastia, ela traz risco para o todo, né? Exato. Ela traz risco para os colaboradores lá que estão trabalhando, ela traz risco para o meio ambiente de um efluente maltratado, e dependendo do tipo do uso daquilo que foi feita a galvanoplastia, se de má qualidade, inclusive para quem consome. Sim. E as É um pessoas risco altíssimo. Então, eu Que acho que a gente bate-papo. precisa fazer parte de mudar as coisas E trazer para o âmbito social. do âmbito É uma social também. discussão social para que toda a Tudo população que a gente seja fala de sensibilizada. SG, SG, Exatamente.
essa galera nova, né? Eu tenho fé nas novas gerações que elas vão ser mais exigentes do que nós fomos. Sim, porque elas estão tendo oportunidade, a informação está à Informação, disposição. exato. Está à disposição. Ainda, fomos para um papo bem bacana agora, mas voltando um pouco, né, para a parte de pessoal e profissional, inclusive com essa parte que você falou de sensibilização social, né, do macro, não deixar também exclusivamente para a parte dos negócios, mas Sim. empresas grandes, empresas de médio e a sociedade como um todo, mas pensando em toda essa sua experiência, essa bagagem, o que isso te fez aprender sobre pessoas? O que você aprendeu sobre pessoas? Vamos falar sobre pessoas, né? E estamos aqui para isso também. E sobre liderança. Bom, ontem até eu estava conversando com uma pessoa do meu time que a gente eu tive que usar uma coisa diferente, vamos dizer assim, eu precisei buscar uma coisa eu in loco. Eu falei, a gente tem que fazer o one-to-one, vem no carro, que eu aproveito o caminho. Brinquei que foi o one-to-one delivery. E o que eu tava falando que, assim, no meu começo de carreira, eu, como engenheira, né, analista, depois eu fui engenheira júnior, pleno, sênior, enfim, eu era muito elogiada pela performance, sempre fui muito rápida, tal, e eu tinha um pensamento errado, que só com a maturidade e depois talvez a maternidade mais ainda, de achar que as pessoas precisavam trabalhar ou entregar no mesmo ritmo que o meu. Então, isso é um erro que eu cometia, de julgar o outro achando que deveria parecer com o tipo de entrega que eu fazia. Mas com o tempo e com a questão da liderança, e com a liderança humanizada e com todo a questão que eu estudo muito sobre isso, sobre segurança psicológica, felicidade no trabalho, ciência do bem-estar, eu vi que eu já tinha descoberto que eu estava errada, mas mais errada ainda quando você sabe a ciência por trás disso, porque cada um tem suas forças de assinatura. E se as minhas forças de assinatura faziam com que a minha entrega fosse mais rápida, eu tinha outras coisas que eu deixava para trás que eu tinha maior dificuldade, e aquele outro que talvez não, que não tinha a mesma rapidez na entrega, tinham outras coisas que ele fazia melhor, que ele podia entregar melhor. Então, assim, realmente, esse olhar, a gente tem que calibrar. Se você falar o que mais hoje eu penso assim, e a gente tem que se policiar todo dia, é respeitar o outro profissional e tentar ajudá-lo. A pessoa precisa querer ser ajudada, mas você precisa dar esse benefício da possibilidade dele ser ajudado e de olhar quais são as forças de assinatura dele, que provavelmente vão ser diferentes das minhas, e é por isso que a diversidade é importante. Quando a gente fala de diversidade nas grandes empresas, e eu sou 110% a favor disso, né? Da diversidade de raça, de gênero, de orientação sexual, mas a gente também tem que ter a diversidade de pensamentos, de maneira como se age. E acho que isso é uma coisa que tem que evoluir muito ainda no mundo corporativo. Porque geralmente as indústrias vão filtrando, fit cultural, tal fit cultural, e geralmente daí você fica com a galera que pensa da mesma forma. Mas a diversidade, ela é enriquecedora quando ela traz forças diferentes entre nós, né? O que eu sou melhor, tem pessoas no meu time que são muito melhores em outros itens que eu, e assim por diante, né? Então, eu acho que isso é o respeito e enxergar o que o outro tem de melhor que você para você aprender, e o que você tem de melhor para você ensinar. E você é uma estudiosa de segurança psicológica, né? Sim. E a melhor pessoa para a gente perguntar está aqui na mesa, que essa diversidade e essa questão de ouvir é um pilar da segurança psicológica. Você pode dizer um pouquinho para a gente como que você estrutura isso? Eu vou partir, já antecipei uma pergunta. Acho que assim, não é só ouvir, tá? Porque quando a gente fala em segurança psicológica, as pessoas ainda confundem o que é. Não é você poder falar, é ser ouvida, é ouvir e poder errar.
A segurança de errar e sem retaliação. Sem retaliação. Porque se você não tiver isso, porque não adianta você estar num ambiente que você se considera confortável, se você não puder ter esses pilares. Porque se começa assim, o medo de errar, ele te trava, né? Então, e o erro, ele faz parte do aprendizado, da evolução das pessoas. É claro que tem erros e erros. A gente tem que ter porque eu tô falando isso, porque alguns erros de segurança do trabalho podem levar uma vida. Sim. Mas, de qualquer maneira, tô falando de uma maneira mais geral, a gente precisa que as pessoas saibam, não tenham um medo de errar paralisante. Então, um ambiente de segurança psicológica, você não pode ter medo de errar. Você não pode ter medo de se posicionar e falar realmente aquilo que você está pensando. Porque senão vai tolher o quê? Sua criatividade. Sim. Se você é uma pessoa que corta quem está falando, você está deixando da pessoa ser ouvida, as coisas complicam, né? Então, esse todo é que é a segurança psicológica. E os ambientes com segurança psicológica têm mais engajamento, maior produtividade, menos questões de estresse. Só tem coisas positivas, né? Menor presenteísmo, enfim, daí vai só melhorando. Vai só melhorando. Os indicadores só vão melhorando. E ainda, né, nesse flow, claro que agora a pergunta é mais assim, voltada para o profissional. O que você falaria que tem por trás da construção de uma carreira corporativa semelhante à sua? Porque ela é assim, um marco de conhecimentos, assim, é multidisciplinar totalmente. Você começou na engenharia química, uma ciência exata que exige muita parte, né, de cálculo, assim, um pensamento muito analítico, muito criterioso, até para tomada de decisão. E aí você trouxe tudo isso, toda essa bagagem para a parte de humanizar a sua liderança, você tem uma liderança humanizada e fazer a gestão de pessoas. Só que nessa construção, o que você diria que tem por trás para o profissional que gostaria de construir uma carreira similar à sua, que ninguém conta? Assim, o que você diria que tá pelo bastidor, que não fica tão evidente? Bom, eu acho que quando eu comecei, eu sempre soube que eu queria a área de saúde, segurança e meio ambiente, mas eu fui muitos anos muito resistente a ser líder, mas muito resistente mesmo, porque eu só enxergava um tipo de liderança e aquele tipo de liderança não combinava com o meu perfil. E isso é um erro que eu cometi, porque eu não abri as minhas possibilidades, porque eu só estava enxergando aquele momento, aquela cultura, aquele tipo de liderança que naquele momento, eu não me enxergava, né, naquele papel. Então, quando eu me dei a chance de ser uma líder em uma outra organização, que eu pude ser uma líder muito mais à minha cara, as coisas se abriram de uma maneira que eu passei a querer não só a questão da parte técnica, mas fazer com que eu tivesse pessoas no meu time que não passassem por algumas coisas que eu já tinha passado, né? E que eu tenho realmente, assim, como propósito ajudar as pessoas a se desenvolverem. Eu acho que, mais do que isso, a gente não pode se colocar em caixas. Então, o sucesso para você pode ser diferente do meu sucesso. Colocar o tempo que o outro dá os passos é muito ruim. Então, por exemplo, quando a gente fala da minha carreira, e quando você fala em multinacionais muito, vamos dizer, agressivas no ponto de vista de crescimento de carreira e performance, ela é lenta. Porque eu comecei numa liderança média como coordenadora depois de 14 anos de experiência. E depois eu fui coordenadora uns 5 anos, gerente mais uns 5 anos e hoje gerente executiva há 1 ano e pouquinho. Então foram 25 anos do estágio até a posição que eu tô hoje
Pode ser que muitas pessoas, principalmente as mais jovens, acham que isso é um tempo de tartaruga. Para mim, esse foi o É o tempo tempo certo. importante e certo para eu amadurecer em cada papel. Na área de SSMA, eu acho importante, hoje eu acho que a minha posição de gerente executiva, ela tem muito mais a questão de liderança, saber se posicionar politicamente em diversos fóruns, mas a questão técnica que eu trouxe é super importante. É uma bagagem importante, inclusive, para dar suporte para o time, para ser mais crítica em relação àquilo que a gente contrata, aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente responde para uma fiscalização. Porque eu passei por todos esses momentos. Mas se você olhar pela janela, ou se você vê uma galera que quer crescer muito rápido, acha que realmente foi muito. Para mim, foi o que era importante. Né? Então, eu tive oportunidades ao longo da minha carreira que eu poderia ter mudado de área e ter conseguido mais rapidez ou estar em uma outra posição maior, de mais destaque, mas não é isso que eu queria. Inclusive, eu tenho uma pessoa que foi meu coaching na Mondelez, que ele era gerente na época, eu acho que ele era gerente de manutenção. E depois ele chegou a ser diretor. E naquela época, quase que estavam querendo me convencer que eu fosse para a produção, por exemplo, né? Então as pessoas... Ficou firme. Eu fiquei firme, mas ele mesmo, durante os 6 meses que ele foi meu coach, ele entendeu que o meu caminho seria uma área de SSMA corporativo para eu crescer, porque eu fazia muito por propósito. Inclusive, o filme que ele trouxe para mim, que é o filme que eu trago para minha vida, Deixa recomendação. Vou deixar a recomendação, que foi o que a gente analisou e fechou dentro do coaching, é Até o Último Homem. Então, nossa, já assisti e chorei, assim. Nossa senhora, eu chorei litros também. Eu também. Eu choro com a maior facilidade, eu chorei litros, que assim, o propósito dele e a espiritualidade, né, que é uma coisa, é um pilar muito importante na minha vida. Então, as decisões, saber o que quer, traçar o seu caminho e não ficar se julgando pelo sucesso do outro. Perfeito. Acho que isso é importante. E consolidando a sua fala, assim, trazendo para mim, eu entendo que o que você deixa de recomendação para quem quer uma carreira executiva no ambiente corporativo é dar o tempo de maturação. Porque é diferente, né? Eu tô no mundo de empreender. E eu vejo essa diferença, assim, é gigante. E eu acredito que quando você oferta pro seu cliente, você tem que entregar algo tecnicamente de alta qualidade. Obviamente que o seu cliente, ele quer o relacionamento, mas ele quer a sua entrega com mais qualidade possível. Agora, quando você está no corporativo, é você estruturar relações, é você... Claro, você tem que ter um conhecimento técnico bom, né? Mas eu entendo que essa maturação, ela é fundamental e super importante. E aí, trazendo para o que você disse, né? A galera que tem muita pressa. Eu não falo que eu tenho muita pressa, mas eu sou da galera que é acelerada. Eu sou acelerada total. Mas eu entendo o que você está falando, porque para algumas conquistas, o tempo de maturação vai ser muito necessário. Muito importante. Inclusive, para a conquista, ela chegar, mas ela encerrar com rapidez. Exato, tem que se manter. Tem que se manter, né? Perfeito. E acho que outra dica eu sempre fui uma pessoa com bastante iniciativa. Eu nunca entreguei só aquilo que se esperava de mim. Você sempre foi além. Eu sempre fui além. Então, acho que ter iniciativa é uma das coisas que não importa a carreira que você escolha ou o caminho que você queira, você precisa ter iniciativa. Não dá para você manter na mediocridade. Você tem que ter iniciativa para ir além. Isso, e as pessoas têm que entender o que é mediocridade também, né? Mediocridade não é se rebaixar, é estar ali no mediano. Exato. E a gente tem que passar dessa faixa e ir além.
Claro, comigo. Martins, ela tá com a gente aqui, iniciou bem desde o início aqui na live, e ela falou que, passando aqui pra ver essa mulher incrível que ela admira, e ela deixou aqui um último comentário, ela falou, encontrei uma outra versão da Janice quando vejo ela falar sobre saúde mental, e ela deixou aqui esse comentário sensacional, e a Jaqueline falou, né, a psicóloga, ela falou que a sua fala sobre segurança psicológica e liderança é uma fala necessária. Então, obrigada pelos comentários, e se vocês tiverem perguntas, mandem aqui também, tá? Muito bacana. Você vê que as pessoas precisam dessas falas, né? Por mais que a gente ache que já está sendo dito não necessário, não o suficiente, digamos assim, ainda precisa ser dito muito mais. Uma coisa é falar, outra coisa é viver, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente vai, talvez, para a parte de cultura, né? Fazendo essa transição. Falando de performance, você falou um pouquinho, eu acho que a gente tem que trazer essa parte de cultura, performance, e aqui tem uma pergunta muito importante, porque tem algo que você até citou em outros encontros, em outros podcasts, que você trabalha, que você lidera e trabalha com iniciativas guiadas pela mentalidade zero perdas. Então, Sim. Isso faz parte de cultura, isso faz parte de todo um trabalho, né, aprofundado aí. E aí eu gostaria de que você trouxesse para o público como que esse conceito se conecta com a estratégia de negócio e também com as pessoas. Como que isso, como essa intersecção? A estratégia de zero perdas vem do TPM, né? Então, e dentro do TPM, que eu tive a oportunidade, então, desde muito cedo, trabalhar com TPM, ele tem os pilares. E um dos pilares é a saúde, segurança e o meio ambiente. Então, na verdade, eu acho que o pilar de saúde, segurança e meio ambiente, ele é mais do que um pilar, ele tem que ser a base de tudo que você faz dentro da manufatura, da logística e tal. E a mentalidade de zero perdas, você tem que não focar só na produção. Você pode ter mentalidade de zero perdas quando você fala de saúde, segurança e meio ambiente. Então, zero perdas para segurança é você almejar os zero acidentes, né? Você tem as metas que são uma construção que você fala que é o limite superior, mas você tem que almejar o zero acidente. Você tem que almejar a zero doença ocupacional e vamos dizer, a gente ter um estado de saúde equilibrada, você tem que almejar isso. A gente tem que almejar em relação ao meio ambiente, desculpa, quando a gente fala de zero perdas, a gente buscar a redução da geração de resíduos, a zerar as emissões de CO2 ou não zerar, mas a gente neutralizar, a gente reduzir o consumo de água. Então, quando a gente fala da mentalidade de zero perdas, é transportar essa questão do TPM em todos os outros pilares, né? Manutenção autônoma, manutenção preditiva, a preventiva, qualidade, enfim, para a saúde, segurança e meio ambiente. E, para ser muito, vamos dizer, sincera, né? Porque a gente tem que ser sincera. Sim. O mundo é feito, os negócios são feitos para lucrar. A gente vive num capitalismo selvagem. Então a gente tem que criar e achar o caminho que a saúde, a segurança e o meio ambiente tragam redução de custo e às vezes mais do que redução de custo é você monetizar isso que você faz, porque é a linguagem do stakeholder, não adianta você lutar contra. Sim. Porque ele é isso. Então, assim, acho que eu, em algum momento da minha profissão, mais jovem, eu julgava, de julgar muito de algumas decisões serem muito focadas na questão financeira, mas é isso que muda o mundo. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que era aberta na bolsa e teve um diretor que fez muita diferença na minha vida, que ele falou assim, a gente luta para não ser comprado. E para que não seja comprado, que quando vem essas compras, eles, né, fazem aquele arrastão para cortar custos tal. E geralmente quem compra são as empresas que são mais ainda selvagens, vamos dizer assim. No mercado financeiro. Então, você precisa entender que a gente tem essa questão financeira, ela precisa ser entregue junto. Sim, então, concomitante. Então não adianta a gente só ser aspiracional, né? Uhum. Segurança vem, né, em primeiro lugar? Vem, mas o que você faz para conseguir mostrar que o investir
em segurança, em saúde, em meio ambiente, reduz custos, pode até, quando a gente fala na pegada ESG, melhorar as vendas. Então, assim, você tem que achar esse nicho. Sim. Tanto para quem empreende, como para quem está do lado Sim. do corporativo. Até essa sua fala é muito importante, até para nós que somos consultores, porque Sim. eu tenho que levar esse valor para o meu cliente. Eu levo isso. Exato. Eu mostro para ele o que reduz custo, porque tem que fazer a diferença para o negócio como um todo. Como um todo. Para o dia a dia, para a saúde, o bem-estar dos trabalhadores, zero acidentes, tudo isso. Sim. Mas tem que fazer sentido para o negócio, para que ele não gere prejuízo. Até porque quando a gente cria muitas ações que vai gerar muito investimento e não dá nenhum retorno financeiro, essa empresa pode até quebrar. A gente falando de uma adequação de máquinas, por exemplo, Tem que conforme tomar a muito NR12, cuidado. tem que Sim. tomar muito cuidado. Então a gente tem essa sensibilidade de sentar com o cliente e ver o que ele pode fazer e mostrar para ele. Então a sua fala é muito importante até para trazer isso para o debate, porque agora a segurança e saúde no trabalho está trazendo isso para a mesa, falando a linguagem que deve ser falada para que as empresas como um todo, o negócio, entendam que isso faz a diferença. E realmente, assim, a mente me abriu quando eu comecei a trabalhar muito próximo ao pilar de SSMA, né? Sim. E certificação JPM, com o japonês raiz lá. E a gente realmente... Bem desafiador. Muito desafiador, mas que deu certo, né? É uma baita oportunidade passar por isso, né, na carreira e realmente mostrar como a gente pode fazer a diferença. O nosso pilar faz a diferença dentro do todo da melhoria contínua. Nossa, perfeito. Porque essa fala é perfeita, né? E assim, eu até tenho uma pergunta aqui que talvez você já tenha mencionado, mas se você quiser enfatizar com algum complemento, porque a pergunta é: o que diferencia empresas que conseguem manter excelentes resultados em SSMA, que eu acho que é justamente o que você falou, ao longo dos anos, daquelas que ainda vivem só ciclos temporários, fazendo uma boa performance de segurança, saúde e meio ambiente? Eu acho que isso é muito difícil e a base é ter disciplina processual. Perfeito. Então, não pode estar na cabeça das pessoas, tem que estar nos processos. E que quando mudem as pessoas que venham sejam disciplinadas para que mantenha-se o processo. Mas não é fácil, né? E em todas as oportunidades que eu já passei, a gente tem ciclos, sim. Porque tem muita mudança de pessoas. Então, você tem que segurar firme na disciplina e no processo. Para manter. E a gente vai para essa pergunta para tentar fazer essa transição já para o nosso assunto central, que aí é saúde e segurança psicológica, né? Que a gente quer conversar um pouquinho mais com você sobre isso. Mas, assim, essa pergunta ela é importante, né? Porque entra também no que você já falou agora. E aí você vai destacar aí quais são os erros mais comuns, né? Que essa é a pergunta, que você observa nas empresas que tentam fortalecer a cultura de segurança. Que elas cometem que elas não conseguem manter ou fortalecer uma boa cultura de segurança? Assim, pode ser só 3, assim, ou 2, o que você acha que... Ou um só também? Eu acho que, assim, de novo, eu vou focar a disciplina, acho que é o mais importante. Eu estou passando por um momento importante que eu estou vivendo a consultoria da DSS, do POM. Então, eu já passei pelo treinamento da Dupont, assessment do POM no passado, mas agora eu estou com a oportunidade de, além do assessment, a gente está fazendo um trabalho mais a longo prazo. E o que a gente traz, e eles trazem muito, a liderança. Não se faz cultura de SSMA sem que a gente tenha uma liderança engajada. Você pode ter o operador mais disciplinado do mundo, mas se a liderança não é engajada, se ela não lidera pelo exemplo, se as decisões do dia a dia passam as mensagens subliminares que realmente segurança é importante, isso não vai ser sustentável. E aí, falando dessa sustentabilidade, quais sinais você acha que indicam que uma equipe está operando em um ambiente saudável? Existem sinais de que isso Existem indicadores, né? Claro. Então, os sinais, o que você não mede, simplesmente você não colhe nenhum resultado. Então, é super importante você definir indicadores que sejam adequados. Então, por exemplo,
indicador de observação comportamental da liderança, aí você ter um cross-check com outro indicador que os técnicos façam, né? Quem é técnico na área de SSMA, para realmente verificar se aquilo que está sendo apontado é aquilo que na vida real está acontecendo, que isso são indicadores antes da ocorrência dos acidentes. A gente tem que medir para ver se é efetivo as ocorrências. A gente não pode assustar quando a gente aumenta o número de quase acidentes ou primeiros socorros, enfim, porque é aí que a gente trabalha para conseguir que você não corra o risco de disfarçar essas pequenas ou essas ocorrências menores e para quando acontecer aquela pior que não tem como ser disfarçada, né? Então, esses indicadores são importantes. Quando a gente fala em segurança psicológica, as pessoas poucos conectam a segurança do trabalho com a segurança psicológica, mas ela tem tudo a ver, porque as atitudes que eu tomo no dia a dia para mostrar que alguma coisa não está adequada, para eu, por exemplo, exercer o que está na lei, que é a minha capacidade de falar não se eu estou em risco, de apontar que algum colega está fazendo alguma coisa de errado para dar mais produtividade. Isso aí vai, com certeza, gerar uma ocorrência, um acidente maior. Só que se eu não tiver um ambiente com segurança psicológica, o que eu vou fazer? Nada. Eu vou simplesmente conviver com isso. Então, quando a gente olha a NR1, muitas pessoas não conectam que um ambiente inseguro também traz risco psicossocial. E o contrário é verdade. Se eu não tenho segurança psicológica, eu posso estar mais exposto ao risco sem fazer nada, né? Sem exercer o meu poder de fazer a diferença. Porque pode ser o melhor técnico de segurança do mundo. Quem realmente conhece os riscos são os operadores. Exatamente. E aí, falando desse universo de operação e segurança e saúde no trabalho, eu falo de sinal para ficar mais fácil, tá? Essa linguagem para ficar mais fácil para quem nos assiste. Mas você acha que as relações, essa confiança que o time da operação tem com a segurança e saúde no trabalho é um sinal de que ali é um ambiente saudável, que tem uma cultura de segurança positiva, né? Digamos assim, usando essa fala. Porque ainda... agora não mais, né? Digamos assim que esse paradigma foi quebrado. Mas tinha-se o estigma de que a segurança e saúde no trabalho é punidora em relação à operação, né? De que tínhamos a iniciativa somente de paralisar e que a nossa preocupação não era contribuir, mas sim punir. Então, como que você vê essas relações? Porque isso tem mudado, mas como que tá essa confiança? Qual que é esse caminho? Primeiro que eu acho que tem mudado, mas acho que ainda existe. A relação de confiança é super importante, mas eu acho que a relação de confiança entre líder e liderado é mais importante do que a relação com as questões técnicas, sabe? Ótimo. Porque é isso que faz a diferença. O líder está lá 100% do tempo. E ele tem que se considerar responsável pela segurança do colaborador dele. A área de SSMA é suporte técnico. Responsável por segurança é a liderança. Nossa, perfeito. Perfeito. E isso entra aqui numa pergunta que eu tinha marcado aqui, que é: o que os líderes ainda precisam aprender sobre vulnerabilidade, escuta e confiança dentro do contexto de segurança psicológica? Essa pergunta é sensacional. Na verdade, a chave é o líder precisa entender que ele precisa estar aberto para aquilo que eu já falei, né? O espaço de deixar o outro falar, de a gente eliminar o medo de errar e de você se sentir ouvido, né? Então, essas coisas, elas fazem muita diferença. E você consegue, né, perceber como líder. E assim, às vezes a pessoa, claro, todo líder tem um líder, né? Todo líder tem um líder. Mas eu sou uma pessoa que e assim,
todo mundo que me conhece sabe, eu sempre falei o que eu pensava. Em alguns momentos não da melhor maneira, né? Hoje eu respiro muito mais que eu respirava antes e muitas vezes eu deixo de falar no dia que os ânimos estão aflorados para consolidar, respondo o que é o mais educado, mas eu volto para me posicionar. Só que a gente precisa ir fazendo isso, mas eu tenho que ser acolhida pelo líder para conseguir fazer isso. Porque se você começar a falar e você só receber aquela clássica, você é reativo, você... Daí vai te tolher. Então, a gente tem a nossa parte, mas o líder tem que acolher. E não é deixar de falar, é o modo como você se fala. E pensando realmente, né, em inteligência emocional, e a gente tem um negocinho aqui, ó, que chama amígdala, no córtex, que faz aquela questão de explosão, né? Quem a gente brincava no passado, que esse aqui tem o pavio curto, é neurológico, né? A amígdala dele lá, ela não tem controle. A gente tem que aprender com o tempo, com a inteligência emocional, controlar essa amígdala para você não explodir. Porque quando você fala no momento certo, você fala com muito mais propriedade. Não, perfeito. E eu venho aprendendo isso, viu, Genice? Porque quem me viu com 18 anos, agora com uns 30, eu tenho melhorado bastante. Eu era do time que a amígdala estava um pouco descontrolada. Mas eu percebo como que o tempo, né? A gente vai aprendendo sobre inteligência emocional e se põe nessa posição de aprendizado. Eu acho que eu falo que eu aprendi com os meus pais, né? Essa questão da humildade. A gente tem que estar sempre em constante aprendizado. A gente nunca sabe tudo e a gente sempre vai aprender com o outro. Qualquer pessoa pode nos ensinar em qualquer momento. É isso, e a gente vai crescendo. E assim, foi perfeito, porque essa transição de assunto, agora a gente chega num ponto crucial, até porque a gente tá falando para nossa comunidade, vocês do Networking Real, falar das posições, né? Abordar essa parte que quando a gente fala de liderança, é inevitavelmente falar da posição que as mulheres têm ocupado nas organizações, né? Posição de liderança, trazendo destaque e principalmente focando na nossa área, que é de SSMA, né? E também higiene ocupacional, que tem gerentes de higiene ocupacional hoje, inclusive na Vale, tem pessoas que atuam especificamente nessa área, mas aqui, obviamente, dando enfoque no SSMA, vamos falar sobre isso, sobre essa liderança feminina. O que você quer introduzir desse caminho, essa jornada que as mulheres vêm percorrendo também? Bom, o que eu acho importante e talvez alguns anos atrás, as líderes femininas meio que tiravam as características da feminilidade para conseguir ocupar espaços de alta liderança. Eu sou de uma era que quando eu fiz segurança do trabalho, tinham 3 mulheres na turma para 60, né? Então, era realmente uma área muito masculina. Quando eu comecei carteira, né, já como analista engenheira, eu era a única mulher do departamento de SSMA. E uma vez eu ouvi que eu tinha sido contratada que com uma mulher num ambiente masculino, eles iam cuidar mais do jeito que falava, do jeito que brigava ou era agressivo, sabe? Então, assim, poxa, não eram pelas outras qualidades. Então, eu acho que as mulheres na liderança precisam usar aquilo que eu falei das forças de assinatura que vem com o nosso poder feminino de uma maneira positiva. Então, assim, eu não acho a liderança feminina. Eu tenho uma característica de liderança humanizada. Quando a gente fala em virtudes e forças de caráter, que a gente faz até um mapeamento, a minha força de caráter, a primeirona lá é amor. Então não tinha como eu ser diferente, porque é isso que me move, né? Eu tenho outras coisas para melhorar, mas é isso que me move. Então, como eu trazer essas características minhas femininas nessa minha liderança? Eu sou uma pessoa que choro fácil pra caramba, Vitória. Eu tô quase chorando quando ela falou amor, gente. Que eu olhei encheu de lágrimas. Eu sou uma pessoa que chora fácil pra caramba, só que eu demorei anos achando que isso era uma fraqueza minha. E eu me escondia
para esse choro, porque eu não queria ser considerada a mulherzinha. Uhum. Com o passar do tempo, com a liderança, com a experiência, com o estudo, esse meu chorar é uma fortaleza enorme, porque Sim, eu choro com facilidade, mas eu me reorganizo com facilidade. isso é sensacional. É técnico, né? Quando eu choro, eu me restabeleço emocionalmente. E mostrar para o time que chorar não é uma vulnerabilidade, é uma fortaleza, é alguma coisa que me move. Eu já chorei em tantos momentos, e eu era a pessoa que chorava escondida no banheiro, porque eu achava que iam me considerar mulherzinha. E não, ai, desculpa que não pode bater. A gente tem que ser potente para mostrar não, que mas é essas nossas características é que vão fazer a diferença. Eu posso sim. não ter a característica do outro, da força, mas a minha força tá na minha humanidade. Eu passei por um acidente grave que eu chorei pra caramba, mas chorei de verdade. Um monte de gente me viu chorando no momento de maior crise aí, no passado. E quando uma pessoa me questionou o porquê que eu estava chorando, eu falei que se eu não chorasse pelo outro, estava muito errado eu ocupar a posição que eu estava ocupando, porque eu faço pelas pessoas. Nossa. Nossa, Então isso. é isso. É isso. Não, eu não sei nem como continuar. Porque, assim, realmente a sua fala me deixou bem emocionada, porque eu me vejo, assim, em alguns aspectos bem similar. Até teve uma live, primeira vez que eu falei isso, né? Foi com a Fabiana, ela perguntou uma palavra que me definia, né? E eu me vejo muito em amor. Eu acho que Eu vou passar para você o passa. link para você fazer as suas forças de É, caráter e ver se o amor é a é a primeira. A primeira. primeira, a segunda, É, a minha primeira. Eu faço mais ou menos a cada 8 meses, porque a gente você se faz transforma. recorrente. Recorrente, mas eu continuo. Esse- Essa não muda. A segunda, a terceira, às vezes muda de lugar. Que lindo, eu vou querer fazer com certeza. Eu já saí daqui emocionada, mas vamos lá para a próxima pergunta, né? Que aqui é mais falando de desafio, e aí falando das mulheres em si, você diria que existe alguma crença que ainda limita as mulheres profissionalmente? Assim, falando do macro, né? Generalizando, mas a gente sabe que não pode generalizar, mas aqui nesse Eu, contexto, nessa pergunta tem que eu ser. acho que ainda existe a crença da maternidade, que a maternidade vai limitar a sua performance. Vou falar por mim, eu ter sido mãe, eu acho que eu melhorei, né? E se você achar que sua performance vai estar sendo julgada porque você precisa sair mais cedo para levar num pediatra, numa emergência e numa apresentação, você está muito errado. Porque você vai ter N outros momentos do seu dia para você mostrar que a sua performance melhora. Eu sou um ser humano Melhor. melhor depois que eu fui mãe. Sou perfeita, não. Meu filho fala que eu sou exagerona, né, Léo? Depois que ele olhar, Aí ele vai que eu, assistir. que eu sou a Malu também, né? Eu dou bronca, sim. Eu ponho de castigo, sim. Apesar do amor, não é o apesar do amor. O amor me faz Fazer isso. também ser dura, inclusive às vezes com os liderados, porque eu quero o melhor para eles também. Sim, Então, é, ter essa força de caráter não é que você é bonzinho o tempo todo, é que você se importa. com as pessoas. É isso. Isso. E aí você tá construindo, assim, um mundo melhor para os seus filhos. E a maternidade É Malu e Léo? ainda é julgada, Malu e Léo. Malu e Léo, vocês vieram aqui para conversa. Eu não conheço vocês pessoalmente, mas já deixo aqui os meus agradecimentos por vocês liberarem a mamãe para estar com a gente essa manhã. Muito obrigada. Muito bom. É, porque eles são, né, seus parceiros. São Eles... meus parceiros, É, né? Meu marido lindo. é o meu super Seu parceiro parceiro. e É eles Fábio, também. né? É o Fábio. Fábio, um abraço para você também. Muito legal. É sensacional. E aqui eu tenho uma pergunta que é muito bacana, é falando de conselho, né? Porque realmente são muitos anos, você tem muita experiência e você pode dar esse conselho para as mulheres que estão nos assistindo. O que você daria hoje como conselho para essas mulheres que querem ocupar posições estratégicas de liderança? Então, para mim, use suas forças no seu benefício, que o homem não consegue chegar com as nossas forças de caráter, a gente não consegue. Então, usem as forças femininas a seu favor, tenham iniciativas, não tenham medo de ser julgados pela emoção e
esteja disponível para todos os desafios e contem com uma rede de apoio. Eu não estaria aqui onde eu estou sem uma baita rede de apoio. Então, ó, eu lembro que eu falei para você Sim. que lá em Curitiba, os meus filhos foram para a escolinha com 6 Cedo. meses. E voltei da licença e tal. Então, eu não tinha família lá. Tinha a família do meu marido que dava o suporte quando podia, mas eu tinha outras redes de apoio. Quantas vezes eu pedi para deixar em vizinho a pessoa da escolinha, a minha diarista, enfim. Agora, né, depois que eu mudei para São Paulo, minha mãe mora comigo, minha mãe é uma super ajuda. Minha irmã, meu cunhado, mas minhas vizinhas, gente, elas me Que ajudam bacana. muito. Ajuda para pegar na escola, no dia que o Fábio tá viajando, a gente se troca. As vizinhas que Essa é a mais me vida ajudam, real. né? A Karina e a Tati, Que legal. a Nana, que é a babá da Antonella, assim, sabe? A gente precisa dessa sororidade feminina, de Sim. saber que a gente precisa dessa ajuda, porque se não fosse isso, sinceramente, a gente não conseguiria. As Que mães lindo. do grupo de mãe do WhatsApp, eu Que sempre legal. sou a última, a mais perdida, A responder, mas elas estão ali mas firmes. elas estão ali firmes, elas me ajudam Que a legal. olhar que quando, sei lá, né? Eu sou. É que você é gerente, tá ali, É não? a tarefa que venceu, é uma coisa que eu esqueci de pagar. A Que semana legal. passada, Ai, que legal. meu Trazer filho esse tá no quê? 9º ano, né? E ele vai ter excursão de formatura. E eu tinha esquecido de pagar. Daí no grupo das mães, eu não tenho tempo de olhar, mas eu vi que tinha muita Mensagem mensagem, né? rolando ali. 22, eu falei, eu vou abrir. A hora que eu fui abrir, eram lembrando que era o último dia. Eu falei, nossa senhora, graças a Deus. Que eu abri. Paguei, deu tempo. Então, essa rede de apoio, ela é super importante para as mulheres, né? Para o teu parceiro de vida ou para tua parceira, enfim. Então, a gente tem que contar com essas pessoas sem ter Sim. vergonha. Então, as pessoas que querem crescer precisam de rede de apoio e não pode ter vergonha de pedir e nem de se achar menos mãe Por porque isso. precisa desse tipo de ajuda. Sensacional. E eu consolido a fala da Janice pra mim, né, internalizando que a gente não tem que ter medo de pedir ajuda e praticar sororidade, porque nós mulheres precisamos de mais sororidade. Nossa, Exatamente. linda. E aí a gente já tá quase nos momentos finais, né? Que pena, porque eu tenho muitas perguntas pra Sem você. problema, lá no Networking Real eu vou estar lá Isso. para falar com mais detalhes da Demais minha carreira detalhes, é. e tá à disposição de quem quiser tirar dúvidas. Ai, Né? muito obrigada. Fluiu muito. Esse foi realmente uma conversa muito bacana. E a Janice vai estar com a gente no Network Real. Então, agora já tô indo para os momentos finais. Algumas coisas a gente não vai conseguir. Tem uma pergunta, e aqui tem mais comentários aqui no Instagram. Eu não vou conseguir fazer essas perguntas, porque o nosso tempo já se esgotou. O chefe tá ali falando que a gente tem que encerrar. Mas todas as perguntas de vocês serão respondidas, tá, meninas? E todos os comentários também serão feitos ali no Network Real. Ele vai acontecer no nosso encontro presencial em Alphaville, São Paulo, no dia 11 de julho. Então, você que nos acompanhou aqui, que ainda não se inscreveu, esse é um convite que a gente deixa aqui para você em especial. Faça sua inscrição. E se você tá nos assistindo pelo YouTube, depois eu vou colocar aqui um QR Code para que você também faça sua inscrição com desconto, tá? Então, daqui a gente vai subir essa live no YouTube e eu vou deixar lá um QR Code para que vocês, mulheres que estão aqui no Instagram e também estão nos assistindo no YouTube, possam se inscrever com desconto, tá? E pra gente encerrar, né, assim, foi um momento incrível aqui e, Janice, obrigada por De compartilhar. nada, Foi imagina. realmente uma troca fantástica, fluiu mesmo e eu não tenho nenhuma dúvida que agregou. Quem assistiu agregou muito na vida e você trouxe o lado real, o lado humano, porque todas nós vivemos isso diariamente, né? A gente equilibra o que dá e vai vivendo Exato. e vai tendo alta performance ao mesmo tempo em alguns pontos, outros não. Depois a gente sobe alta É performance em isso outros mesmo. lados. Exato. E é isso. E agora, nesse final, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem nos assiste, direcionada para a câmera do YouTube. Bom, então eu queria confirmar o convite, né, para o dia 11 de julho, para as mulheres de SST estarem lá. Eu estou preparando uma palestra diferente. Nas minhas férias, eu fiz um curso de 1 semana sobre palestras incríveis, tá? Nossa, quero fazer. E eu tô tentando, né, preparar um material muito bacana para que eu possa, né, fazer, sabe, o 70-20-10? Fazer realmente o real.
para mostrar para vocês e realmente para falar, né, de como os altos e baixos da vida formam aquilo que você é hoje e o que você será. Então, vem com a gente e eu quero, sabe o tema? Uma sobe, puxa a outra, é isso que eu quero. Que lindo. E a gente continua aqui, uma sobe e puxa a outra. Então, para encerrar, Janice, também compartilha com a gente como que tá o seu perfil no LinkedIn ou o seu perfil no Instagram, qualquer rede que você mais Tá. fomenta ali, fica à vontade. Então, meu perfil no LinkedIn é Janice Giraldello Zanardo, é mais focado nas questões de trabalho. O meu perfil no LinkedIn ainda, no LinkedIn não, No no Instagram é Instagram. muito pessoal ainda. Vocês vão ver mais foto do Léo, da Malu e da Cristal do que outras coisas, Então, por gente, enquanto, tá? acompanha a Janice lá no LinkedIn e as nossas redes @networkingreal. Também tenho a minha rede pessoal, que é @vitoriabastos.oficial e tem também da empresa que é @vbastos.ehs. E a gente tá ali e peço que vocês nos acompanhem. Nós encerramos aqui, infelizmente temos que encerrar. Eu agradeço de coração, foi um bate-papo muito enriquecedor. Obrigada, Obrigada. Vitória. Até mais, Até gente. Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meninas.